Bom dia, é uma boa quarta-feira para nós, né? E que a paz do Senhor Jesus venha estar conosco, né? Aí vamos estar fazendo mais uma oração nesse dia de hoje, amém? Grandioso Deus e eterno Pai, bom dia Espírito Santo. Nessa quarta-feira nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade, que nesse dia de hoje o Senhor possa nos ajudar para que tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer e sermos, meu Pai, para o Senhor, que a gente possa nesse dia de hoje tentarmos fazer e sermos, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos nosso dia, a nossa vida, a nossa família, os nossos caminhos, que o Senhor possa ir à frente de nós, aonde quer que a gente for, que a presença do Senhor esteja lá, que o Senhor guarde nossos caminhos e nos livre de todo mal. É isso que eu peço ao Senhor. Que o Senhor, meu Pai, nessa manhã, possa nos dar um coração, meu Pai, disposto a servir ao Senhor. Um coração que não tem vergonha, que não tem timidez e que está disposto a proclamar ao nome do Senhor por todos os cantos, em nome do Senhor Jesus. Eu peço desde já que o Senhor possa colocar em nossos corações amor, compaixão, porque é o que tem faltado nos nossos corações nos dias de hoje, né? Eu peço isso ao Senhor e que a cada dia o Senhor possa nos ajudar a aprender a amar o Senhor como o Senhor é digno de ser amado por nós. Em nome do Senhor Jesus. E é isso que eu peço ao Senhor e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. A palavra de hoje fica no livro de Marcos, capítulo 8 e versículo 38. E a palavra fala assim: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Pessoal, com essa palavra hoje, eu creio que o Senhor está querendo nos dizer o seguinte: será que nós temos amado e temos realmente proclamado ao nome do Senhor só dentro da igreja? Só para as pessoas lá, para a gente querer dizer, tipo assim, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, mas somente lá na igreja? Será que na rua, no nosso trabalho, na escola, em qualquer lugar que seja, será que nós temos também expressado esse amor? Essa vontade que nós falamos que temos de servir ao Senhor também em outros lugares, sem ser somente na igreja? Porque é uma reflexão que a gente deve fazer, porque muitas pessoas se dizem amar o Senhor, muitas pessoas se dizem que fazem a obra ou que querem fazer, mas elas querem ficar ali só em quatro paredes ou realmente somente na igreja. Agora, quando é para falar de Jesus na rua, no trabalho, para alguma pessoa que precisa, ela se envergonha, sabe, de fazer isso. Isso é uma coisa que a gente deve pensar, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que todo aquele que se envergonha de falar do Senhor, né? Ele também se envergonhará de falar dele diante dos anjos e quando ele vier em glória. E se a gente for pensar, é muito disso que tem acontecido, né? As pessoas, elas não se envergonham de falar sobre seus pecados, sobre as coisas erradas que elas fazem, sobre falar coisas, sabe, bobas, inúteis, que não vão agregar em nada. Mas aí, se a gente for falar de Jesus, for falar sobre a palavra do Senhor, as pessoas começam a usar aquilo para fazer chacota, desprezar, levar aquilo com ar de soar como um ar de brincadeira, né? Então eu vejo o Senhor nessa manhã nos dizendo que a gente não deve se envergonhar de proclamar ao nome do Senhor Jesus, de fazer aquilo que ele nos ordenou, né? Que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. E a palavra do Senhor vem nos dizer também sobre isso, né? Que os tímidos não herdarão ao reino do céu. E essa timidez não é sobre a gente, às vezes, ficar com vergonha de falar, é sobre isso, sobre a gente se envergonhar de falar sobre o Senhor Jesus, sabe? E a gente deve pensar o seguinte: por que a gente se envergonharia de falar sobre aquele que tem o poder de nos salvar, sobre aquele que morreu por nós, sobre aquele que ama a gente, mesmo a gente sendo pecador, sujo e que não merece a graça dele, né? A gente deve pensar que nós devemos se orgulhar de poder falar sobre ele. Se a gente for olhar, nem sobre a palavra dele a gente merecia falar, mas ainda assim, pela graça dele, ele nos permite fazer isso, sabe? Mas pode ser que você também, às vezes, até queira falar sobre o Senhor Jesus e
só que você às vezes não saiba como fazer, você às vezes também pode se sentir muito indigna ou indigno, e se a gente for olhar, nós não somos mesmos, né? Mas que a gente possa pedir ao Espírito Santo para que ele possa começar a trabalhar em nós, para que ele possa nos ajudar, mas que a gente nunca venha se envergonhar de falar sobre o Senhor Jesus, sobre o amor dele, sobre quem ele é. Eu, principalmente, sabe? Antes eu tinha muito medo, sabe, de falar sobre o Senhor, mas hoje em dia eu vejo que isso é muito mais além do que apenas um dever. É um ato, assim, de gratidão por tudo que ele fez em minha vida, por tudo que ele faz, sabe? E eu peço isso todos os dias ao Senhor, que ele me ensine a fazer isso por amor, por quem ele é, pelo que ele faz nas nossas vidas, que se a gente for olhar, é muitas e muitas coisas, né? E a palavra de hoje foi no livro de Marcos, capítulo 8 e versículo 38. E que em nome do Senhor Jesus, a gente não venha se envergonhar do Senhor, para que também quando ele vier na sua glória, ele também não venha se envergonhar de nós, né? E que a gente possa todos os dias proclamar e realmente dizer a todo mundo quem Jesus é, o que ele faz, quão maravilhoso, quão perfeito e quão, sabe, e como a graça dele é algo assim que a gente não merece, mas ainda assim vem sobre a vida de cada um, né? E que a gente possa sempre fazer isso. Não se envergonhar do Senhor, não se envergonhar da palavra dele, que é santa, viva e eficaz nas nossas vidas, se a gente crer, né? Mas é isso, viu, gente? Deus abençoe e que vocês possam guardar essas palavras também. Essa palavra, né, do Senhor nos corações de vocês, né?